O cliente tem sempre razão. Quem nunca ouviu essa frase, né? Ela já foi praticamente um mandamento no mundo dos negócios, uma regra de ouro. Mas, hoje em dia, será que ela ainda faz sentido? Olha só, essa frase tem uma história bem longa. O que nasceu lá no comecinho do século XX como uma ideia para valorizar o cliente e garantir a satisfação, com o tempo foi se transformando. Hoje, a gente vê que ela virou algo muito mais complicado e, em muitos casos, até prejudicial. E aí fica a pergunta, né? Como é que uma regra que foi criada para melhorar o atendimento acabou se tornando a causa de tanto problema? O que aconteceu no meio do caminho que transformou uma filosofia de bom serviço em uma permissão para o desrespeito? É que levar essa regra ao pé da letra acabou gerando umas consequências bem bizarras. Afinal, a gente sabe que quando se dá poder absoluto para alguém sem equilibrar com responsabilidades, a chance de ter abuso ali na frente é enorme. Para ilustrar isso, tem uma história ótima. Pensa na cena. Um turista, em um restaurante na Itália, pede um prato de massa com frutos do mar. Até aí, tudo certo. Só que aí ele faz um pedido que, para ele, é super normal. Um pouco de parmesão ralado por cima. O garçom ouve e simplesmente ignora. Aqui começa o choque de mundos. Porque o que para um é normal, para o outro é quase uma heresia culinária. A tensão só aumenta. O turista, achando que está no seu direito, insiste, pede de novo com mais firmeza. Ele não está querendo ser chato, só está tentando fazer valer a regra que ele conhece. O cliente tem sempre razão. E aí vem a explosão. O garçom grita a regra local para todo mundo ouvir. E esse é o ponto. Às vezes o cliente não tem a razão, ele simplesmente não tem a informação. Naquele momento ele não estava errado por maldade, mas por puro desconhecimento de uma cultura diferente. E vamos combinar, esse tipo de situação não é rara. Quem nunca ouviu falar de casos assim? De exigências sem pé nem cabeça ou até de gente agindo de má fé, se aproveitando dessa ideia de que o cliente pode tudo. Isso acaba forçando as empresas a ficarem na defensiva. Então, a questão vai muito além de um climão ou de um estresse momentâneo. Insistir nesse lema antigo tem um custo real, um custo financeiro que muitas vezes não aparece de forma óbvia no balanço da empresa. São esses custos invisíveis que minam o negócio por dentro. Pensa bem, um funcionário que sai por causa do estresse custa caro para substituir. Um atendente desmotivado não vai tratar o próximo cliente bem. É um efeito dominó que afeta diretamente a reputação e o lucro. Essa frase resume tudo de forma perfeita, né? Ela escancara o desequilíbrio dessa lógica. Coloca o funcionário numa posição totalmente injusta, onde ele precisa absorver todo tipo de comportamento sem nenhum tipo de respaldo. Tá, mas então, como é que a gente sai dessa sinuca? A solução começa com uma virada de chave, uma mudança de mentalidade. A ideia não é mais entrar numa briga para ver quem tá certo, mas sim colaborar para achar a melhor saída. E a mudança é sutil, mas poderosa. Em vez de perguntar o cliente está certo, a gente passa a se perguntar quais são as razões do cliente. Ele pode não estar certo no fato, mas o sentimento dele, a frustração, essa é sempre real e precisa ser entendida. E o objetivo final é esse aqui: equilíbrio. É buscar uma solução que seja justa e boa para todo mundo, que atenda à necessidade do cliente, mas que também respeite a realidade da empresa e, claro, a integridade de quem está atendendo. E existe uma técnica para isso. É um tipo de passo a passo para transformar um conflito numa conversa. Primeiro você reconhece e valida o sentimento da pessoa. Só de fazer isso você já desliga o modo de ataque do cérebro dela. A partir daí, com a pessoa mais calma, fica muito mais fácil entender o problema e começar um diálogo racional para achar uma solução. Ok, a teoria é bonita, mas e na prática do dia a dia? Como é que isso vira uma ação de verdade? Vamos ver algumas estratégias mais modernas e eficientes. O que a gente vê aqui é basicamente um guia prático para situações difíceis. Se um cliente faz uma alegação falsa, a resposta é ter provas. Se o problema é pequeno, dê poder para o funcionário resolver na hora. E o mais importante, se o cliente passa dos limites e se torna abusivo, a equipe precisa ter um protocolo claro para se proteger e encerrar a conversa. E tem outro ponto que é fundamental. A gente precisa diferenciar um cliente de um freguês. O freguês é aquele cliente fiel de longa data. Com ele, que já tem uma relação de confiança com a empresa, talvez faça sentido ter um pouco mais de flexibilidade. É tratar as pessoas de forma justa, o que nem sempre significa tratar todo mundo de forma idêntica. No fim das contas, essa frase resume a nova mentalidade. Excelência no atendimento não é sobre aguentar desaforo ou se submeter a qualquer coisa. É sobre respeito mútuo e sobre resolver problemas de forma construtiva.
E é com essa reflexão que a gente encerra. A proposta é essa. E se a gente trocasse um slogan antigo e problemático por um valor muito mais forte e duradouro? Um valor que sirva para os dois lados do balcão: o respeito.